hoje o nosso bate-papo é muito especial, trazendo uma pessoa muito especial que é diretor do Instituto de Química da USP de São Carlos, um pesquisador que tem uma trajetória bonita de trabalho, de família e também bastante relacionado com os princípios religiosos e familiares, poderia assim dizer. Eu estou falando do professor Dr. Emanuel Carrilho. Ele está aqui do meu lado e ele vai contar um pouquinho como era a infância lá na pequena Lençóis Paulista. Professor, ser criança em Lençóis Paulistas, você lembra bem como que era? Faz tanto tempo que a gente não lembra muito mais não, mas era maravilhoso, né? A gente era de uma época onde podia correr solto pela rua, brincar na rua era o normal, as ruas ainda não eram asfaltadas, Olha, então era brincar fantástico. de pique, de esconde-esconde, futebol. Carrinho de rolemã também Carrinho de fez? rolemã. A minha casa era uma ladeira que se Olha, pegasse embalo não tinha como parar, só ia parar lá no rio no final da rua. olha que legal. Mas era muito bom. Professor, logo de criança, você sempre foi uma criança muito curiosa, né? Porque parece que todo químico é muito curioso desde a infância. Sim, eu gostava, né, já no colégio, né, o grupo escolar na minha época, que eram os ensinos fundamental, básico, eu junto com alguns amigos a gente brincava de laboratório. Então a gente Olha, saía coletando o que podia ser usado como um sal, um ácido, uma base e fazia algumas traquinagens com o que encontrava pela frente, né? olha que Né? legal. Tendo até algumas brincadeiras perigosas que era com mercúrio, aquele mercúrio de termômetro, Sim, quando quebrava e a criançada sem noção nenhuma, a gente pegava na mão e isso é muito tóxico, muito perigoso. olha só, professor. Professor, mas a sua trajetória estudantil foi como passou por que colégio? Já no colegial, o professor, naquela época se chamava colegial, né, Isso. segundo grau, o professor já tinha uma tendência de gostar de química, professor? Mais ou menos. Eu sabia que eu era de ciências exatas. Uhum. Então eu fiz as primeiras 8 séries no grupo escolar Esperança de Oliveira, como era chamado, 50 metros da minha casa. Então eu tinha o privilégio que nenhum dos outros meus colegas tinha, que o inspetor de alunos via lá, perguntava: Carrilho, cadê o lanche? Falei: ainda não veio. Ele abriu o portão, deixava eu ir na minha casa, fazer o lanche e voltar correndo para a retomada da aula, né? Porque Legal, todo mundo se conhecia na cidade, né? Conhecia meus sim, pais, conhecia todo mundo. legal. E durante os 8 anos do ensino fundamental, eu sabia que eu tinha em mente que eu iria estudar. Eu sabia que era de ciências exatas, gostava de cálculo, matemática e ciências muito. A parte do ensino médio, o colegial da minha época, eu fiz em Bauru, Ah, em Bauru, no Colégio Objetivo. olha aí. Comecei no colégio, Colégio Bandeirantes, não, Cursos Brasília, Olha. que era associado ao Anglo, mas eu logo transferi para o Prevê Objetivo. Ah, tá. Então eu sabia que eu achava que eu não tinha condições de entrar na vestibular, na FUVEST, numa boa universidade, se não me preparasse bem. Olha só. Então eu consegui bolsa de estudo por praticar esportes, né? Então eu sempre pratiquei esportes em Lençóis Paulista, É mesmo, tanto professor? atletismo quanto voleibol, e foi o voleibol que me permitiu estudar no Prevê Objetivo. Tinha uma bolsa de 50% para jogar voleibol pelo Colégio Objetivo. E a região de Bauru, que continha Jaú, Bauru, Jaú, né, nos Jogos Universitários de 82, nos sagramos terceiro lugar no estado de São Paulo Puxa vida. pelo campeonato, né? Então foi uma conquista bem legal da gente ver, né, não só o estudo, que era importante, mas o esporte também faz a diferença para um jovem. Mas uma conquista grande foi quando, já na universidade, já começou a pensar, eu acho que a química fará parte da minha vida. Professor, você já chegou, assim, vou para química e vou prestar química, como que foi isso? Então Entrando na universidade, é isso? Não, foi ainda no colegial. Tá, No colegial, tive uma oportunidade, ainda naqueles primeiros 6 meses do primeiro colegial com o Cursos Brasília, veio um psicólogo fazer um teste de aptidão a todos os alunos, olha aí. todos os estudantes. Então, eu fiz e
certeiramente deu ciências exatas. Então, a primeira opção era engenharia. Segunda opção era ciências atuariárias, que é contabilidade, economia. Em terceiro lugar, química e física. Perfeito. Aí eu me deparei com o seguinte lema: engenharia, nenhuma me apetecia, não tinha interesse pela engenharia. A única que me interessava era a engenharia aeronáutica. Perfeito. Porque teve na minha infância, na minha história, tinha uma tia casada com um piloto. E esse piloto fazia a aeronáutica em Lençóis Paulista bastante movimentado. Então tinha festival da Esquadrilha da Fumaça, paraquedistas. Então a cidade de Lençóis Paulista, nos anos de 75 para 85, vivia muito a aviação. Olha aí. Então eu falava, se eu for engenheiro, vai ser engenheiro aeronáutico. Certo. Então tentei me preparar para ir para o ITA. Perfeito. Que era o único curso de engenharia aeronáutica que existia. E atuariária, certamente, falei, não, apesar de gostar de dinheiro, né, não vou ficar contando dinheiro. E aí depois, entre química e física, gostava mais de física, para falar a verdade. Olha aí. Só que, me perdoem os colegas físicos, eu pensei na época, mas se eu for físico, a minha única opção vai ser professor. Perfeito. E eu jamais queria ser professor. Então eu vou para a química, porque para a química eu posso trabalhar numa indústria e em Lençóis era uma região sucroalcooleira. Sim. Então tinha usinas, tinha uma indústria de papel. Então, bom, eu posso vir ser químico aqui mesmo em Lençóis. Então decidi pela química. Perfeito. O pai, muito dedicado à família, extremamente amigo, né? O seu Benigno. E a mãe, Umbelina, eram duas pessoas que amavam os filhos, cuidavam dos filhos de uma forma ímpar. Fala um pouquinho do seu pai pra gente e da sua mãe. Eu sou o mais novo de 6. Olha aí. Perdi um irmão quando tinha 14 para 15 anos por um acidente de carro. E ele era o mais próximo, era o segundo mais jovem. E eu tenho até hoje os outros 4 irmãos, 3 mulheres e o irmão mais velho. A família era bastante humilde, meu pai era caminhoneiro e minha mãe dona de casa. Olha só. Então passamos por algumas situações de aperto no começo, meu pai viajava, voltava, minha mãe fazia salgadinhos para vender para o bar. Eu lembrava que eu levava os salgadinhos para o clube, no clube da cidade, para os bares, né, pastel, coxinha, eram maravilhosos. Nossa, como eram bons os salgadinhos que minha mãe fazia. E ela é viva até hoje, tem 82 anos. 82? Não, 92, vai fazer 92. 90. E meu pai faleceu há 15 anos atrás. Mas deixa eu te pedir um favor, então, Claro. ou melhor. Eu gostaria que você dissesse o que você sente por ela e dissesse agora mesmo ao vivo uma mensagem de amor para ela. Fala, mãe, olha, se seu filho é isso aqui, ó. Não sei se eu consigo, porque a minha mãe é muito especial para toda a minha família. Meu pai também é idolatrado por todos os irmãos. E a minha mãe sempre foi muito amorosa, carinhosa. Essas mães que protegem o filho, não dá bronca. Nossa. E aí ela também trouxe, como você disse, o aspecto religioso muito forte. Muito forte, esperto. Ela era católica, a gente morava de frente para a Catedral de Lençóis Você Paulista. está brincando? E só que na época, mais ou menos, do meu nascimento, pouco antes, ela virou espírita. Se converteu para o espiritismo. E meu nome, Emanuel, vem do espírito Emmanuel. Olha, que nome. Que era o mentor do Chico Xavier. Chico Xavier, exato. Então, aí toda a minha vida, eu ouvia ela lendo os livros espírita para mim, trazendo a mensagem de Jesus, o Evangelho e todas, né, o amor que a gente tem que ter para com o próximo, né, o entendimento, o respeito à natureza, né, e eu aprendi com ela né, eu sou grato a ela por poder apreciar a natureza, a beleza da natureza e as dádivas divinas. Que lindo, que lindo. Porque sem o Criador, nada faz sentido, né? Olha, Então, olha essa posição, sem o Criador nada faz sentido. Não tem como o acaso simplesmente ter feito tudo isso. Que maravilha. Tem um Criador. Professor. Que maravilha, professor. Eu acho que você externa, você vibra quando você fala. A gente sente esse carinho, esse amor tão fraterno, tão verdadeiro que você tem por ela. À medida que você fala, a gente percebe. É assim mesmo, mas... Conhecimento muito grande pela a dedicação, horas. Acordava 5 horas da manhã
Na época do colegial, Uhum. meu pai fazia pelo menos viagens curtas, era entre Lençóis, Bauru e às vezes Paulínia, Tá, porque ele Paulinho. transportava combustíveis. Tá. Então, eu e um outro amigo, a gente ia de carona com meu pai, de Lençóis até Bauru, saía 6 horas da manhã e chegava lá em Bauru 7 horas para as aulas do colegial. Olha. Depois voltava de ônibus, porque aí não dava mais para fazer o carreto. Que esforço, hein? Que esforço. Agora me fala uma coisa assim, dedicação, né? Mas o nome dos seus irmãos, Mais velho é José Antônio, tá? a irmã mais velha Ana Maria, depois vem a Maria Helena e a mais nova Maria Inês. O irmão que faleceu era Antônio Elias. E só eu que não tenho Antônio no nome, que Antônio era o nome de um avô. O que significa seus irmãos na sua vida, na sua existência? A gente tem uma família bastante próxima. A minha esposa, que é muito, muito, muito apegada à família e muito diferente da minha, não entende como a nossa família se desenvolve, porque ninguém liga para ninguém, ninguém conversa com ninguém, mas a gente basta se encontrar e parece que nunca teve nenhuma separação. Olha. Então não é aquela família que fica ligando todo mundo. Ao contrário da minha esposa, que ela vem do Ceará, então a família dela também numerosa como a minha. Tem irmãos no Canadá, Porto Alegre, Salvador, além de outros em Fortaleza. Então elas estão sempre se ligando, se conversando. Hoje em dia, com a tecnologia, reuniões com mais de uma pessoa, tudo pelo celular, computador, e eles conversam bastante, né? Eu não sou de conversar muito, nunca. Eu só ligava para minha mãe, quando ela ainda era mais funcional, assim dizer, né? Ela sempre foi a matriarca, né? Meu pai é com a tua mãe, tudo é com a tua mãe, né? Olha. Quem mandava em casa sempre foi a dona Umbelina. E a dona Umbelina é referência na cidade, né? Todos os meus amigos conhecem ela, falam dela, e todo mundo passava lá ou para apreciar a comida dela ou para se aconselhar espiritualmente com ela. Que bonito isso. Mas me fala uma coisa aí. Onde você conheceu a querida esposa Elma? Aqui no Instituto de Química de São Carlos, que ainda era Instituto de Física e Química de São Carlos. Mas como Ela que veio fazer mestrado. Verdade. E eu estava no doutorado, então fizemos uma disciplina juntos. Você lembra quando você a viu pela primeira vez? Onde foi? Não, a primeira vez não. Mas logo no começo ela chegou e tinha algumas amigas em comum, né? Nos fomos apresentados através de amigos em comum. Ela veio e começou a fazer as disciplinas, aí arrumou uma república, e nessa república tinha amigas minhas que faziam pós-graduação no meu grupo, e eu em outros grupos, e aí fomos nos aproximando. O que significa... Mas tem um aspecto que eu não lembro se foi precursor ou não de conhecê-la. Porque eu lembro que na época eu vi o resultado da classificação dos aprovados na pós-graduação. E ela passou em primeiro lugar. Olha! E aí eu fiquei interessado, falei, deixa eu ver o que essa Elma tem que legal. a oferecer. E desde então a gente foi se aproximando, né, da disciplina, tinha os amigos em comum, a gente saía, ia para os barzinhos e comecei a me encantar por ela. Nesse encantamento que se tornou amor, o que significa a Elma na sua vida? Ela é o pilar da família, ela é dura, né, muito forte, né, mulher de muita personalidade, mas né, a gente não pode falar isso, mas ela está sempre certa. Então a gente aprende a ouvir, né, tenta argumentar quando dá, mas eu não tenho muita escapatória, porque a filha Lorena também tem uma personalidade muito forte como a dela, e as duas estão sempre certas. Só que a certeza de uma não bate com a certeza da outra e eu fico no meio apanhando, né? Então, mas faz parte. Tudo dá certo. Manda uma mensagem para sua querida filha Lorena e para tua querida esposa Elma. Bom, a Lorena precisa ter uma aluna brilhante, né, nos aspectos da escola que ela faz, né? A gente, como eu e a esposa também, professores universitários em Química, a gente talvez cobre demais. Então, Lorena, eu sei que você é especial, sei que você é muito inteligente,
mas a gente, né, gostaria de ver um pouco mais de dedicação. Parece que você consegue as melhores notas sem muito esforço, o que pode ser uma dádiva, pode ser inteligente, mas a gente fala, ó, nem tudo vai ser tão fácil quanto a escola que você está fazendo agora, né? Então, esteja preparada por tempos mais difíceis. E você precisa se preparar, se dedicar, que sua vida só está começando, né? Daqui a pouco você entra numa faculdade, vai, né? Tem desejo de fazer os cursos no exterior. Olha então, que bonito. Tem que começar a procurar, né, quais são os requisitos para estudar na Europa, os requisitos para estudar nos Estados Unidos, né, o custo. Na Europa, às vezes, é possível estudar sem pagar. Sabemos que em Portugal aceitam o Enem. Então, tem que ir atrás de se virar. Escolhe o que quer fazer e vai. Agora, fala palavras de carinho e amor de um pai para a filha, para ela. Fala assim, filha, o teu pai sente isso por você. O que você diria? Bom, primeiro, Lorena, tenho um grande orgulho de ser seu pai e todo o meu amor por você se reflete também na admiração que eu tenho por você. Sabe que eu vejo as suas tomadas de posição, seja política, seja artística, e eu aprendo muito com você. Então, espero que você cresça como uma cidadã, né? Eu espero que você consiga transformar o diálogo em ação e que você consiga, né, transferir para a sociedade toda a justiça que você, né, nas nossas conversas, tenta transmitir para mim. Então eu desejo que você consiga se expressar artisticamente, que você gosta muito de artes, e também socialmente pelas injustiças que você gostaria de ver sanadas, né, ou dirimidas. Perfeito. Professor, Química analítica com ênfase em bioanalítica. Olha que tema interessante. É o tema que o professor está lá na Universidade de São Paulo trabalhando, orientando, fazendo. Conta um pouquinho dessa área para a gente. Essa área é extremamente excitante, interessante. A gente desenvolve trabalhos desde um simples pedacinho de papel até um equipamento que custa $1 milhão. Então a gente usa as mais diversas ferramentas em química analítica. A química analítica é a ciência da química que visa desvendar quais são as moléculas e onde elas estão e quanto tem delas. Então é a química analítica qualitativa, quem são, e quantitativa, quantos são, onde estão e por que estão lá. A bioanalítica envolve em saber esses resultados, né, essas moléculas, esses compostos, frente a sistemas da vida. A gente fala ciências da vida, biologia de sistema, bioquímica. Então a gente foca, né, em química analítica de biomoléculas. Então toda a bioquímica do organismo, todos os níveis de moléculas que podem indicar se estamos com um organismo sadio ou não, né? Uma doença causa perturbações metabólicas, uma contaminação por um vírus traz uma proteína diferente no organismo, que cria-se anticorpos. Então todo o entendimento do processo biológico, né, e as rotas metabólicas e todas dos genes, né, que estão, todos os organismos têm o seu código genético, passando pelas proteínas que derivam desse gene, e as proteínas agem produzindo metabólitos, e todos esses grandes grupos de biomoléculas comportam as ciências ômicas. Então tem a genômica, proteômica, metabolômica, e a gente usa então esses equipamentos de milhares de dólares para fazer esses estudos ômicos. Foram muitas as orientações, muitas dissertações, muitos trabalhos científicos, muito trabalho, né, professor? Cerca de 50 orientações. Olha só. Entre mestrados e doutorados, e mais ou menos meio a meio. Olha meio só, a meio, professor. 25 de cada, mais ou menos. E trabalhos científicos chegando, acho que em 2 centenas. 2 centenas de trabalhos científicos. Hoje, diretor do Instituto de Química de São Carlos da USP,
uma pessoa carismática, vocês percebam, né? E dá para se perceber. Uma pessoa muito, muito agradável nas conversas, nas tratativas. Sempre você é recebido lá no Instituto de Química com um sorriso largo e com café prontinho para você tomar. Foi sempre assim que a gente foi recebido lá no Instituto. Agora, professor, conta para a gente, fala um pouquinho para a gente o que significa para você a batalha contra o vírus, a Covid-19. Bom, essa batalha, essa pandemia tem mostrado muitos aspectos para a humanidade, né? E chegou num momento de altíssima relevância, né? Porque em alguns locais no mundo, não só no Brasil, estão aparecendo e existem movimentos negacionistas, né? Negando a ciência, negando o conhecimento científico, negando que a Terra é redonda, negando que houve a evolução da biologia, né, a evolução darwiniana, negando o valor que tem as vacinas. E agora, em um ano, está se mostrando o valor das vacinas, está se mostrando que só foi possível criar vacina em um período recorde, graças ao desenvolvimento científico dos anos anteriores, dos investimentos que foram feitos em ciência e tecnologia nesses países, né? Está mostrando que o país, como sociedade, tá muito doente, porque não tem a indústria para fornecer os materiais todos que precisa para fazer o desenvolvimento científico e tecnológico, fica na dependência de importações de insumos básicos que nunca deveria faltar, né? A gente vê o quadro que estamos vivendo com essas UTIs lotadas, faltando equipamentos, faltando remédios, e isso traz uma agonia muito grande, né? A gente, né, fala assim, a gente tem a certeza que não vamos nos contaminar, né, pela crença em Deus e também porque fazemos tudo o que é possível, no isolamento, com o afastamento necessário, a desinfecção necessária, mas a gente sabe que se a gente tropeçar e quebrar um braço, a gente vai ficar em maus lençóis, porque os hospitais não estão dando capacidade de atender. Pode ter uma complicação muito séria se você precisar de uma emergência por motivo qualquer. Então a gente não pode nem se dar o luxo de cair mais. Professor, com toda essa sua experiência, vivência e possibilidades aí de ciência, tecnologia e inovação, eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos assistem, a fim de que elas tenham mais esperança, acreditem mais na ciência e trabalhem mais conceitos de espiritualidade. Sim. Bom, primeiro, a crença na nossa proteção máxima, né, que é o Criador, né, nosso Deus, né, várias religiões têm nomes diferentes, mas acreditamos nessa energia superior que é a causa de tudo. Então, ele é um Deus de bondade e de justiça. Então, não existe punição, não existe existe consequência de atos anteriores. Então, se a gente não leva a vida com os princípios morais que a gente precisa, né, sempre vamos arcar com as consequências, numa vida ou na outra. E a esperança é que isso vai passar, porque tudo passa, né? Só que passar mais rápido ou mais devagar depende do entendimento dos homens, né? O homem como humanidade, os homens e mulheres do país, que a gente precisa fazer as medidas de proteção, fazer o isolamento, né, chegando no auge dessa crise hospitalar, tem que ter o isolamento completo, o fechamento de tudo, porque não é concebível nessas épocas, o final do ano, ter tido as festas, ainda essa semana ou a outra, festas clandestinas, e parece que até ontem teve uma festa clandestina em prédio público lá em Brasília por causa de um aniversário. Eu ouvi dizer isso no rádio chegando aqui agora. Então, isso é inaceitável, Mas a gente vai sobreviver apesar das lideranças, e a gente vai espero, na universidade, criar as próximas lideranças. E é assim,
ouvindo uma pessoa de uma grandiosidade como é o professor Emanuel, que o nome dele vem de espírito de luz, homem de ciência, homem de tecnologia, homem de família, homem de espiritualidade. São tantos os predicativos que eu poderia enumerar que a gente termina dizendo muito obrigado, professor, por tudo que você tem feito. Meu nome é Kleber Chicrale, a gente se vê no próximo programa. Até lá.